Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da EDP, ou Energias do Brasil, como você quiser chamar, uma empresa do setor de elétrica que pode ser a galinha dos ovos de ouro dos próximos anos. Então vamos para a análise, sem enrolação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse é o Rapidinhas de Investimento. E vamos dividir essa análise em 5 grupos. Os indicadores de valuation, de endividamento, de rentabilidade, de eficiência e de crescimento. Mas antes vamos falar de algumas informações que os investidores iniciantes não veem, mas que são muito importantes para nossa análise. Vamos começar falando do Free Float, que é quantos por cento das ações da empresa estão em livre negociação no mercado. Quando digo em livre negociação no mercado, quero dizer que nós, investidores, podemos comprar. A Energias do Brasil tem um free float de 38,15%, ou seja, 38,15% das ações estão em livre negociação na Bolsa de Valores para nós, investidores, podermos comprar. Vamos falar agora do Tag Along, que indica o grau de proteção ao acionista minoritário em caso de mudança dos grandes acionistas da empresa. Lembrando que as empresas podem ser divididas em 3 tipos de ações: as ações ON, as ações PN e as Units. As ações ON são as ações ordinárias, cujo ticker termina em 3. Elas dão direito ao voto na Assembleia. As ações PN são as ações preferenciais, terminando o ticker em 4. Elas te dão direito à preferência na distribuição de proventos. E as Units são um conjunto de ações PN e ON. Lembrando que todas as ações ON têm 100% de Tag Along. O ideal é que esses 3 tipos de ações tenham 100% de Tag Along. Como a Energias do Brasil, EDP, é uma ação ON, ou seja, termina em 3, ENBR3, ela tem 100% de Tag Along. Sabendo dessas informações, a gente pode começar agora a falar um pouco sobre o preço da ação. O preço da ação da EDP hoje, no dia dessa gravação, está em R$ 18,60. Agora vamos dar uma olhada no histórico de preço da Energias do Brasil. Ao avaliarmos o histórico de preço, conseguimos ver que a empresa ainda não se recuperou completamente da crise de 2020. Antes da crise, em janeiro de 2020, o preço da ação estava em R$ 21,79. Já em março, no auge da crise, o preço da ação chegou a R$ 13,23 e está apresentando crescimento gradativo. Iniciamos agora os indicadores de valuation, começando pelo Dividend Yield, que é quantos por cento do preço da ação atual é distribuído ao acionista por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. Dividendos que são parte dos lucros da empresa que são distribuídos aos acionistas, ou seja, nesse caso, nós. Hoje, o Dividend Yield da EDP é de 5,37%, ou seja, nos últimos 12 meses ela distribuiu ao seu acionista aproximadamente R$ 1 por cota. Veremos agora o gráfico de histórico desse indicador. Olhando o gráfico de Dividend Yield, conseguimos ver que o indicador apresenta altos e baixos ao longo dos anos. Hoje, o Dividend Yield está acima de sua média histórica, que é de 4,71%. É importante dizer que existe uma tendência de crescimento no Dividend Yield da Energias do Brasil, devido a uma entrada de receitas pelo setor de transmissão, que está sendo liberado para início de trabalho nesse ano de 2021. Vamos avaliar agora os gráficos de proventos. Proventos que são a soma absoluta dos valores dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio. Vamos para o gráfico. Dando uma olhada aqui, conseguimos ver que ela distribui dividendos ininterruptos desde 2005, mas não tem estabilidade na distribuição. Em alguns anos distribui muito e em outros muito pouco. Em complemento à análise do indicador Dividend Yield, a gente tem o indicador Dividend Payout, que é quantos por cento dos lucros são distribuídos aos acionistas. Lembrando, dessa vez, dos lucros e não do preço da ação. O ideal é que a empresa não distribua mais de 100% dos lucros, ou seja, restaria a ela parte dos lucros para reinvestimento na própria empresa, garantindo a ela uma distribuição de dividendos sustentável. Hoje, o payout da Energias do Brasil está em 39,70%, ou seja, praticamente 60% dos lucros da empresa continua no caixa da empresa. Vamos dar uma olhada no gráfico de payout. Avaliando o gráfico, conseguimos ver que a EDP distribuiu mais de 100% dos lucros somente no ano de 2012. Desde 2014, a distribuição vem sendo muito positiva. Continuando com os indicadores de valuation, temos o P sobre L, sendo ele o preço atual da ação dividido pelo lucro por ação. O P sobre L indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa vai retornar em lucros o que nós investimos nela comprando a ação hoje. O ideal desse indicador é que ele não seja maior do que 15. Hoje, o P sobre L da Energias do Brasil está em 7,5, considerado um P sobre L muito bom. Vamos dar uma avaliada no gráfico desse indicador. Bom, olhando o gráfico aqui, percebemos uma oscilação muito grande no indicador. A gente consegue notar também que o P sobre L atual está abaixo da sua média histórica, que é de 10,12. Lembrando que nenhum indicador deve ser analisado de forma isolada. O ideal é que analisemos o conjunto de indicadores, o seu setor e o mercado atual. Agora falaremos do indicador P sobre VP, que é o preço atual da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Valor patrimonial por ação
que é o valor do patrimônio da empresa dividido por seu número de ações. Lembrando que um P sobre VP igual a 1 significaria que nós estaríamos pagando pela ação equivalente ao valor patrimonial da empresa dividido pelo número de ações. O ideal desse indicador, segundo Benjamin Graham, criador do livro O Investidor Inteligente, é que esse indicador não passe de 1,5. Hoje, o P sobre VP da Energias do Brasil está em 1, positivamente abaixo do ideal. Ou seja, hoje as ações da Energias do Brasil estão valendo exatamente o seu valor patrimonial. Vamos dar uma olhada no gráfico do P sobre VP para ver se sempre foi assim. O gráfico nos mostra que o P sobre VP da Energias do Brasil nunca foi acima de 1,5. Sendo assim, temos que avaliar o indicador com relação à sua média histórica. Hoje o indicador está abaixo dessa média, que é de 1,12. Observamos também que de 2014 a 2016, as ações da Energias do Brasil estavam sendo vendidas abaixo do seu valor patrimonial. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Nós entregamos a avaliação de 2 empresas por semana e muitos outros conteúdos para que você saiba tudo sobre renda variável. Então ajude o crescimento do nosso canal, o que para você demora só 1 segundo, para a gente vale muito. Agora voltando e com os indicadores de endividamento. Vamos começar com a dívida líquida sobre patrimônio líquido, que é uma comparação entre as dívidas da empresa e o seu patrimônio. O ideal desse indicador é que ele não passe de 1. Com isso, o valor da dívida não seria maior que o valor do patrimônio da empresa. Hoje o indicador está em 0,55, um bom sinal. Vamos dar uma olhada no histórico para ver se sempre foi assim. Percebemos no gráfico que mesmo em 2015, seu pior ano, o indicador esteve dentro dos padrões indicados por uma boa empresa, mantendo sempre a relação entre a dívida e o patrimônio menor do que 1. Ou seja, sempre tendo mais patrimônio do que dívida. Falaremos agora da dívida líquida sobre o EBITDA, que é um indicador que nos mostra em quanto tempo a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela mantivesse o EBITDA atual e utilizasse ele todo para pagamento. Bom, tirando a dúvida de muita gente, EBITDA significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O ideal desse indicador é que ele não fosse maior do que 3, indicando que a empresa conseguiria pagar suas dívidas em até 3 anos. Hoje o indicador está em 1,78, mostrando pra gente que não há problema de dívidas na empresa. Outro indicador de endividamento importante é o passivos sobre ativos. Vamos dar uma olhada nele agora. Esse indicador significa uma comparação simples entre os passivos da empresa e os ativos da empresa. Se o valor desse indicador for maior do que 1, significa que ele tem mais passivos do que ativos. Se o indicador for menor do que 1, indica que ele tem mais ativos do que passivos. Como nós queremos que a empresa tenha sempre mais ativos do que passivos, precisamos que esse indicador seja sempre menor do que 1. Hoje, os passivos sobre ativos da Energias do Brasil estão em 0,63, ou seja, o valor dos passivos é equivalente a 63% do valor dos ativos. Vamos dar uma olhada no gráfico de histórico. Conseguimos ver que a Energias do Brasil sempre teve mais ativos do que passivos, pois esse indicador sempre foi menor do que 1. Porém, conseguimos ver que vem havendo um ligeiro crescimento ao longo dos anos, mas ainda muito longe de ser uma preocupação. Iniciaremos agora a análise da liquidez corrente da Energias do Brasil, que nos mostra a capacidade da empresa de pagar suas contas no curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre o seu passivo circulante. Ativo circulante, que são os seus ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. Hoje encontra-se em 0,93, um pouco abaixo do esperado para esse indicador. Bom, veremos se isso é pontual ou não aqui no gráfico. Avaliando o histórico, podemos ver que em sua grande maioria a AEDP apresenta um indicador abaixo de 1, mas conseguimos perceber uma boa tendência de crescimento, com boas perspectivas futuras. Se você está gostando dessa análise, vai gostar também da análise que fizemos da Via Varejo, está no card aqui em cima. Depois desse vídeo, dá uma olhada lá. Agora falaremos dos indicadores de eficiência, começando com a margem bruta, que é uma relação entre o lucro bruto e a receita líquida. Receita líquida, que é quanto entra na empresa proveniente da venda dos produtos e serviços. Lucro bruto é quanto entra na empresa menos quanto gasta-se na produção dos mesmos produtos e serviços. Esse indicador não tem um valor de referência, então o ideal é compará-lo com seus pares do mesmo setor. Hoje, a margem bruta da AEDP está em 24,10%. Vamos ver a variação desse indicador no seu gráfico. Ao olharmos o gráfico da Energias do Brasil, percebemos uma queda constante no indicador até 2018, porém apresenta crescimento nos anos subsequentes. Vamos analisar os próximos anos, buscando notar se há uma tendência de subida ou uma queda como nos anos anteriores.
O próximo indicador de eficiência é a margem EBIT, que é uma relação entre o EBIT da empresa e a receita líquida. EBIT, que são os lucros da empresa antes que sejam pagos os juros das dívidas e os impostos. A margem EBIT informa o lucro operacional e o crescimento da eficiência produtiva ao longo dos anos. O ideal é que a margem EBIT seja acima de 10%. Hoje o indicador está em 18,78%, positivamente acima do ideal. Vamos dar uma avaliada agora no gráfico de histórico da margem EBIT. Percebemos que a margem EBIT, assim como os outros, oscila bastante, mas tende sempre a ser maior do que 10%. Comparando com sua média histórica, que é de 18,31%, percebemos que hoje o indicador se encontra acima e em movimento de crescimento desde 2017. Agora iniciaremos a análise da margem líquida, um dos indicadores mais buscados pelos investidores, sendo ela o lucro líquido sobre a receita líquida, ou seja, a relação entre o lucro final da empresa e a sua receita inicial. O ideal, assim como na margem EBIT, é que seja acima de 10%. Hoje, a Energias do Brasil trabalha com o indicador em 10,06%, passou por pouco. Agora vamos dar uma olhada para ver se sempre foi assim, né? Ao avaliarmos o histórico, vemos que a margem líquida oscila bastante também, mas apresenta crescimento desde 2017, estando acima de sua média histórica, que é de 8,92%. Vamos falar agora dos indicadores de rentabilidade. O ROI é um dos indicadores mais buscados quando se trata de avaliação de empresas, pois ele é a relação do lucro líquido com o patrimônio líquido, ou seja, uma comparação simples entre o lucro da empresa e o seu patrimônio. O ideal desse indicador é que ele também seja acima de 10%. Hoje, a Energias do Brasil apresenta um ROI de 13,40%, um pouco acima do ideal. Vamos ver seu gráfico de histórico agora. Podemos perceber no gráfico que o ROI da Energias do Brasil tem altos e baixos, mas está hoje acima da sua média histórica de 12,44%. O segundo indicador de rentabilidade é o ROIC, sendo ele EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais seu endividamento. Esse indicador nos mostra a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido, inclusive as suas dívidas. O ideal dele também é acima de 10%. Hoje, a EDP apresenta um ROIC de 10,67%, ligeiramente acima do ideal. Vamos dar uma olhada no seu histórico. Olhando o gráfico, percebemos uma grande alta em 2015, mas se retirarmos esse ano, que foi atípico, vemos que o ROIC variava muito pouco, indo aproximadamente de 8% a 11%. Bom, entraremos agora nos indicadores de crescimento, e o primeiro que falaremos é o CAGR das receitas dos últimos 5 anos. O CAGR das receitas que indica pra gente a média ponderada do crescimento das receitas dos últimos anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%. Hoje, em 7,87%, vemos ele de maneira positiva. Veremos agora o seu gráfico. Avaliando o histórico, conseguimos ver que desde 2018 vem havendo uma queda no crescimento das receitas da empresa. Mas temos que lembrar que as receitas por parte de transmissão da EDP começarão a ser contabilizadas ainda em 2021, sendo possível prever um crescimento das receitas nos próximos anos. Vamos analisar agora o CAGR dos lucros da empresa nos últimos 5 anos, que indica pra gente a média ponderada do crescimento dos lucros nos últimos anos. Assim como o indicador anterior, ele também deve estar acima de 5%. Mas infelizmente hoje está em 4,03%, um pouco abaixo do ideal. Mas como sempre, analisaremos o seu histórico. Olhando o gráfico, percebemos que assim como as receitas, os lucros vêm caindo desde 2018. Mas como comentamos no item anterior, a entrada de receitas previsíveis do setor de transmissão garante à empresa a capacidade de aumentar o seu lucro líquido. Sendo assim, temos que esperar para ver o desenvolvimento da empresa no mínimo nos próximos 2 anos. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente pode estar te ajudando de alguma maneira. Então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós. Vamos falar agora uma breve conclusão da análise da Energias do Brasil. O início da operação dos novos projetos em 2021, principalmente da parte de transmissão, será uma grande mudança nas receitas da empresa, transformando o resultado da empresa nos próximos anos, proporcionando um aumento da geração de caixa e, por consequência, aumento na distribuição de proventos. Ainda sobre proventos, a Energias do Brasil divulgou no início do ano que distribuirá no mínimo R$1 por ação, ou seja, seu dividend yield será de 5,3% no mínimo, com grande chance de crescimento desse valor. Acreditamos também que a gestão da empresa continuará fazendo boas escolhas com relação à participação em leilões, assim como tem feito nos últimos anos. É importante dizer que isso não é uma indicação de compra ou venda de nenhuma ação em questão. Então nos diga aqui nos comentários qual é a próxima empresa que você gostaria que nós fizéssemos uma avaliação. Então é isso, um abraço e até a próxima!